Olá, empresários do Brasil e do mundo que nos acompanham por aqui. Thaís Almeida, contadora falando. E hoje vamos falar sobre Simples Nacional. Vamos trazer aqui de forma rápida e prática as regrinhas de cálculo para você, empresário, que deseja entender mais sobre como funciona esse mecanismo, às vezes que deseja conferir uma guia. Enfim, isso é muito importante, né? Esse acompanhamento. Então, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho, trazer aqui de forma bem simplificada, só para você entender como funciona esse mecanismo. É sempre essa mesma alíquota? Se eu sou uma empresa de serviço e pago 6%, eu sempre vou pagar 6%? Não. Por quê? Porque o Simples Nacional, ele começa em 4%, ele começa em 6%. Porém, de acordo com o faturamento acumulado dos últimos 12 meses, essa alíquota ela pode mudar e hoje a gente vai mostrar aqui por quê e como isso funciona, ok? Então vamos lá, pessoal. O que a gente precisa entender a princípio? E para fazer esse cálculo do Simples Nacional, nós vamos utilizar duas coisas muito importantes. A primeira é a fórmula de aplicação do cálculo, pois é através dessa fórmula que nós chegamos na alíquota efetiva do mês, ou seja, a alíquota que a empresa vai de fato pagar os impostos naquele mês, e também da tabela correspondente à atividade exercida. Então, como que funciona a legislação, a lei lá do Simples Nacional? Essa lei, ela contém anexos, que nós falamos, quando vocês ouvirem falar em anexos do Simples Nacional, são essas tabelas da lei, e cada atividade tem a sua tabela. Então, para fazer esse cálculo, você precisa ter em mãos a tabela correspondente à sua atividade. Então, como que funciona? Anexo 1, por exemplo, é para atividades de comércio, anexo 2 para indústria, anexo 3 para serviço e assim por diante, ok? Aqui nós vamos fazer um exemplo hoje da atividade de serviços, utilizando como base, como exemplo, a tabela de serviços, ok? Porém, o mecanismo, a fórmula, ela é exatamente a mesma. Então, vamos lá, pessoal. Como que funciona essa fórmula? A fórmula para chegar na alíquota efetiva que a empresa vai pagar naquele mês é receita bruta dos últimos 12 meses, vezes a alíquota. Qual é essa alíquota? A alíquota que está lá na tabela da sua atividade, ok? Menos PD, que é a parcela a deduzir, que consta também nessa mesma tabela, dividido novamente pela receita bruta dos últimos 12 meses. Então, eu vou pegar aqui a tabela para a gente fazer um exemplo, tá? Vamos calcular aqui em cima. Então, vamos fazer um exemplo aqui de 360, não, vamos colocar 320 mil. Uma empresa de serviços que está faturando 320 mil por mês. Então, 320 mil por mês, de acordo com a tabela, estou com a tabela aqui em mãos, nós teremos uma alíquota de 11,2%. Aliás, aqui é a receita bruta acumulada, tá, pessoal? 11,2%. Menos parcela a deduzir de 9.360, dividido novamente por 320 mil. Ok? Então, temos uma receita bruta acumulada de 320 vezes 11,20, constante lá na tabela, menos 9.360 de parcela a deduzir, menos 320 mil. Ok? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Deixa eu ver como que fica, que a gente chega nesse resultado. Então, 320 mil vezes 11,2%. 320 mil vezes 11,2%. 40 menos 9.360. Você pode até ir pegando a sua tabela. Se você colocar no Google, claro que se você quiser deixar aí a sua dúvida, eu te envio também essa tabela, tá? Mas se você colocar tabela de Simples Nacional, nova tabela, alguma coisa do tipo, ela vai aparecer. E isso é uma coisa que vocês precisam ficar atentos, pessoal, porque quando joga no Google, às vezes aparecem links antigos, da regra antiga, tá? Então precisa se atentar a isso. Então vamos lá. 6.480 dividido por 320 mil vezes 100.
7%. Então, pessoal, nesse caso, o que aconteceu? Vamos lá, eu coloquei aqui todos os números de acordo com a tabela. Então, 320 mil vezes os 11,2, menos a parcela a deduzir, dividido novamente pela receita bruta. Fazendo esse cálculo, nós chegamos à conclusão que para esse mês, a alíquota efetiva dessa empresa de serviços é de 8,27%. E assim sucessivamente, pessoal, sempre vai acontecer dessa forma. Se a empresa faz atividades de comércio e de serviço, as receitas elas são sempre segregadas, elas são sempre separadas. Então, vamos imaginar que nesse caso, 320 mil é a receita bruta total, isso a gente sempre vai considerar. Porém, as demais informações a gente vai considerar de acordo com aquela atividade, ok? Então, isso também é muito importante. As receitas elas são sempre segregadas e o que é comércio vai ser pago como comércio, conforme as regras de comércio, e o que é serviço vai ser pago conforme as regras de serviço, ok? Então, aqui, 8,27 para serviço. Espero que tenha ajudado, eu tentei trazer aqui de forma bem rápida, pessoal, que eu sei que o empresário ele não tem tempo, né? Às vezes ele tem curiosidade, isso é muito importante, entender como isso funciona, para saber para onde está indo o faturamento. Inclusive, no escritório, nós periodicamente consultamos a alíquota e mandamos um e-mail lá informando para o cliente qual é a alíquota atual, justamente para mantê-los informados, porque isso é fundamental, né? Muito importante você saber a alíquota atual para você conseguir passar, incluir esse valor no seu preço. Então, é sempre nesse sentido que vocês precisam pensar. Ah, sou Simples Nacional. Será que a minha alíquota está mudando? Se você descobrir isso muito depois, com certeza isso não vai estar no seu preço e você está tendo um prejuízo, ok? Então, espero que tenham gostado. Já ativem o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixem as dúvidas aqui nos comentários e até a próxima.